Em julho de 1977, um agricultor de 53 anos passou por um processo de abdução nas imediações da cidade de Pinheiro, no Maranhão. E nessa abdução ocorreu um interessante processo de cura em um problema de visão do abduzido. Esse é o caso que você vai conhecer no vídeo de hoje. Mas antes de a gente entrar nessa história, você que não é inscrito agora vai clicar ali no botãozinho para se inscrever aqui no canal, vai deixar seu likezinho e vai ativar o sininho para ajudar a gente sempre a crescer aqui no YouTube e levar informação de qualidade para todos os cantos da internet mundial. E agora então, sem mais enrolações, vamos para esse vídeo de hoje. Em 10 de julho de 1977, o agricultor José Benedito Borgia, este senhor que a gente vê nesta imagem, e que morava na zona rural ao sul da cidade de Pinheiro, no estado do Maranhão, passou por uma experiência insólita. O José Borgia era um próspero agricultor da região. Ele criava galinhas e outros animais no sítio dele, 6 quilômetros ao sul da cidade de Pinheiro. E naquela data de 10 de setembro de 1977, o José Borgia precisava ir até a capital do estado, São Luís. E quando ele ia a São Luís, geralmente ele saía de madrugada e pegava um ônibus em uma estrada para ir até a cidade. E naquele dia ele fez o mesmo processo. Ele saiu por volta de 1h de casa para ir até o ponto onde ele pegava o ônibus. E aí, então, seguindo esse caminho, ele observou um objeto em forma de triângulo, brilhante, multicolorido, pairando em cima de uma árvore. E aí, algumas semanas após sua experiência, ele narrou da seguinte forma para o ufólogo Bob Pratt. Eu tinha uma lanterna porque estava muito escuro. De repente, uma luz brilhante azul esverdeada apareceu no céu e me perseguiu por cerca de 200 metros. Depois circulou sobre um arbusto à minha frente e ficou ali, 3 ou 4 metros acima do solo. Pude ver uma coisa em forma de V de 15 a 20 metros de comprimento, com um feixe de luz laranja descendo para o chão. Eu levantei meu braço e apontei minha lanterna para ele, e em um instante vi um flash brilhante de luz. Ele me derrubou e senti como se tivesse levado um choque elétrico. Então eu desmaiei. Então, quando José Borgia acordou, ele se viu em uma espécie de cidade estranha. Quando eu acordei do desmaio, estava em uma cidade estranha, com avenidas largas e belos jardins. Procurava o sol, mas não o via. Aliás, não via nada no céu, só um espaço vazio. E aí, nessa cidade, ele viu várias pessoas. E essas pessoas, elas eram baixas, aparentemente morenas, na casa dos 30 anos. E essas pessoas eram baixas, tendo em torno de 1,5 m de altura, e na visão dele seriam pessoas com uma idade aparente de 30 anos de idade, que vestiam trajes na cor marrom, cinza ou azul claro. E segundo ele, todos eles eram meio parecidos entre si. Eles se pareciam conosco. Pareciam ser brasileiros, mas não havia negros, nem velhos. A maioria tinha pele clara e olhos de cores diferentes, azuis, castanhos. As mulheres eram bonitas e tinham longos cabelos loiros. Todos os homens tinham cabelos curtos, barbas e bigodes. As pessoas pareciam estar conversando umas com as outras, mas eu não conseguia ouvir nada. Certa vez, uma delas fez sinal para que eu entrasse em uma grande sala. Havia de 15 a 20 pessoas lá que pararam e olharam para mim. Outro homem fez um gesto para que eu me sentasse em um sofá. E nessa cidade então, o José Borgia se viu sendo observado por esses seres. E em dado momento ele foi autorizado a sair do prédio onde ele estava e ele começou a andar pelas ruas dessa cidade. E ele viu que os prédios eram baixos, com em torno de um andar, e que havia várias pessoas nas ruas que olhavam para ele com uma grande curiosidade.
Não falavam com ele, não se aproximavam, mas tinham esse olhar curioso sobre ele. Ele observou também que nessa cidade haviam veículos, como se fossem um Fusca. Só convém lembrar que o Fusca, dependendo como você vê ele, lembra aquele formato de um disco voador, né? Meio abobadado e o formato que vai se alongando, né? Então é curioso ele relatar esses objetos ali naquela região. E ele, segundo ele, esses veículos que ele viu não tinham motorista, apenas passageiros. E os veículos se deslocavam normalmente. E ele descreveu também que a temperatura nessa cidade inteira era um tanto fria, o ar era como se fosse gerado por ar-condicionado. E ele relata também que em determinado momento ele viu algo como se fosse um aeroporto com aproximadamente 20 discos pousados ali, e isso lembrou a ele uma espécie de aeroporto. E aí um detalhe curioso é que o objeto que abduziu ele era um objeto em forma de triângulo luminoso, com luzes nas extremidades. Mas ali nessa cidade ele não viu esse objeto. O Borgia ele não sabe quanto tempo ele ficou nessa cidade. E aí ele relata que em determinado momento o acompanhante dele, que ficava sempre atrás dele, onde quer que ele fosse, falou para ele entrar em um dos veículos. E ele entrou no veículo e nesse momento ele perdeu a consciência. E aí quando ele acordou ele percebeu que já era de manhã e que ele estava ao lado de uma rodovia próximo ao porto de Itaqui, a 13 quilômetros a oeste da cidade de São Luís. E ele não sabe como chegou lá. Ele perdeu a consciência por volta de 1h da manhã e acordou era por volta de 8h30 da manhã. Meu braço direito estava completamente dormente, meus rins, minha coluna, meu lado direito doíam muito, muito. Achei que ia morrer. Fiquei 8 dias sem apetite. Eu não queria comer nada. Tive que usar uma bengala porque não conseguia ficar de pé com a perna direita, e não conseguia segurar nada com a mão direita porque ia cair da minha mão. Fiquei aleijado por 2 meses. E aí, sem saber como ele chegou ali naquele local, ele pediu carona para um caminhoneiro que estava indo para São Luís. Ele pegou carona. E um detalhe curioso é que quando ele estava naquela cidade, ele via tudo de uma forma muito colorida. A luz, a cor era muito intensa. E quando ele acordou no dia seguinte, ali perto do porto de Itaqui, ele estava com o mesmo efeito, aquelas cores intensas em tudo que ele olhava. E ele chegou em São Luís ainda com esse efeito e permaneceu ali por volta de 1h na cidade de São Luís, e ainda esse efeito de cores intensas. E aí, depois disso, aparentemente as cores voltaram ao normal. E nesse momento, quando as cores voltaram ao normal, ele começou a sentir muita dor e mal-estar no corpo dele. E foi tão intenso a tal ponto que ele achou que ele iria morrer ali. Achei que ia morrer. Eu me senti tão mal que queria ir para um hospital, mas não queria deixar meus filhos sozinhos. E o Borgia, ele já era viúvo, ele tinha 4 filhos e o medo dele era deixar os filhos desamparados. Então ele encontrou um conhecido que levou ele até a rodoviária, onde ele pegou um ônibus para vir para a cidade de Pinheiro. Chegando em Pinheiro, ele não conseguia ir para casa, ele teve que pedir ajuda para um táxi para levar ele embora para a casa dele. E aí na casa dele ele ficou ali em recuperação ao longo de 2 meses, com muita dor. Ele teve anorexia, ele teve mal-estar, mal conseguia se movimentar. E aí ele foi melhorando gradativamente depois de 8 dias, e nos 2 meses seguintes ele ficou basicamente em casa se recuperando. Agora, um detalhe muito interessante do relato do Borgia foi a cura do problema de visão dele. 13 anos antes da sua abdução, o Borgia ele sofria com dores de cabeça muito fortes, enxaquecas, e o médico ele diagnosticou um problema que precisaria fazer uma cirurgia nasal para resolver esse problema da dor que ele sentia. E ele fez essa cirurgia, mas essa cirurgia gerou um problema de visão nele. Ele precisava usar óculos muito grossos para conseguir enxergar. E ele também desenvolveu um problema de surdez, ele ouvia pouco. E aí, quando ele sofreu essa abdução, ele estava com aquele óculos grosso, uns óculos grossos que ele usava. E quando ele acordou, ele não encontrou os óculos, mas ele percebeu que ele estava enxergando bem, sem a necessidade dos óculos, ele estava enxergando perfeitamente. E aí ele narrou ao ufólogo Bob Pratt da seguinte forma:
Quando vi o objeto e desmaiei, perdi meus óculos. Mas foi só quando cheguei em casa no dia seguinte que percebi que os havia perdido. Desde então, não precisei mais usar óculos. E o curioso é que o Borgia, ele interpretou a sua experiência, apesar das dores que sentiu, o mal-estar e tudo, ele interpretou a sua experiência como positiva, pois ele foi curado do problema de visão sério que ele tinha. E ele desejava ser abduzido de novo para que o problema de surdez dele fosse resolvido também. Eu também posso ouvir um pouco agora. Ouço latidos de cães e buzinas de carros, e às vezes ouço o telefone tocar ou se você gritar ou berrar. Agora quero reencontrar essas pessoas para me curar da minha surdez. Achei maravilhoso e muito bonito, mesmo sentindo muita dor. Acho que o que vi não era deste mundo. E assim o Borgia continuou com o desejo de ser abduzido, mas em julho de 1980, o Borgia, ele foi atingido por um caminhão. E esse acidente fez com que ele ficasse inconsciente aproximadamente 40 horas no hospital. Depois que ele acordou, ele viu que a visão dele voltou a ser ruim e teve que voltar a usar os óculos grossos que ele usava. E esse então foi o caso Benedito José Borgia, o homem que foi momentaneamente curado de um problema de visão durante a sua abdução lá na cidade de Pinheiro em 1977. Espero que você tenha gostado desse caso. Deixa aqui na descrição do vídeo a sua opinião sobre esse caso, o que você achou. E obviamente, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve agora, é rapidinho. É só clicar ali no botãozinho para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e ficar atualizado com o que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de ter muita análise de caso, informações sobre ufologia, astronáutica, astronomia e vários temas que nos fascinam bastante. Curta, comente, compartilhe, dissemine esse conteúdo nas redes sociais, leve lá para o WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, todas as redes que você use. Vamos disseminar essas informações verdadeiras sobre ufologia. E aqui a gente trata isso com muita seriedade. Então ajude a gente a crescer aqui no YouTube e também levar essas informações de qualidade para todo canto. E por falar em Telegram, eu convido você a fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E aí você encontra também o link para o artigo do caso lá no portal Fenômeno. E você encontra aqui na descrição do vídeo também o link para o nosso Apoia-se e a nossa chave Pix, caso você sinta-se à vontade em nos ajudar de alguma forma. Nós agradecemos muito toda a ajuda, certo? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Abração, tchau!